Olá pessoal, meu nome é Felipe Moreira Faída. Estamos começando esse conjunto de videoaulas onde a gente vai ver como criar uma aplicação OO em Java utilizando camadas MVC e camadas de persistência DAO. Né? A gente vai utilizar o banco de dados MySQL para armazenar os dados. Para essa primeira aula, a gente vai focar na criação do banco de dados, né, onde a gente vai ter duas tabelas, a tabela funcionário e a tabela departamento. A tabela funcionário, né, a gente tem esse diagrama de classe aqui como exemplo. A tabela funcionário vai ter os campos nome, data de nascimento, salário e função. Né? O funcionário ele pode ter um departamento. Né? O departamento ele tem um ID, nome e responsável. E o departamento pode ter 0 ou vários funcionários. Certo? Então a gente vai criar um banco de dados baseado nesse modelo, né, nesse diagrama de classe. Primeiramente a gente vai fazer o download do MySQL, né, no site do MySQL. Ele é bem simples de instalar, né? A gente vai entrar nesse site, vai vir no menu Downloads, Community, vai procurar o MySQL on Windows e vai baixar o MySQL Installer. Esse MySQL Installer ele vai instalar para a gente o servidor, os drivers que a gente vai utilizar na nossa aplicação. A gente vai ter também o MySQL Workbench. Né? Essas três coisas necessárias para a gente poder começar a nossa aplicação. Após instalado o MySQL, ele vai estar em funcionamento e ele vai criar um ícone na nossa barra de ferramentas, né? Que é esse ícone aqui, onde ele, com essa setinha verde aqui, está indicando que está pronto para ser utilizado. Agora a gente vai abrir o nosso MySQL Workbench, que é uma ferramenta que vai ser utilizada para criar o nosso banco de dados. Certo? O MySQL Workbench a gente tem que criar, primeiramente, uma conexão. A gente vai colocar o nome aqui de curso. E aqui em Store in Vault, a gente vai colocar aqui a senha de root que a gente informou lá na instalação do MySQL. Dá OK. OK. Vamos dar 2 cliques nessa conexão. E a gente já abriu a interface para criar o banco. Certo? A gente vai vir aqui nesse ícone aqui, ó, onde a gente vai colocar o nome do nosso banco de dados. Vamos chamar aqui de projeto curso MVC. A gente vai usar a collection UTF-8 do full collection. Vamos aplicar. Aqui ele vai executar esse comando de criação do meu banco de dados. Apply, Finish. O banco de dados está criado. Vocês podem observar agora que nesse canto aqui inferior da tela, a gente vai ter aqui ó, o nosso PRJ curso MVC. A gente vai dar 2 cliques, vai aparecer aqui a nossa guia tabelas. Aqui a gente vai clicar com o lado direito, criar uma nova tabela. A gente vai criar a tabela funcionário. A gente vai colocar aqui o UTF-8 The Full Collection, né, que vai permitir a gente gravar caracteres especiais. Agora a gente vai colocar aqui os campos da nossa tabela funcionário. A gente vai ter um campo chamado ID do funcionário. Só que a gente vai trabalhar nesse nosso curso com o Google ID. O Google ID ele é um recurso do Java que gera um OID único, um identificador único para um objeto. E a gente vai utilizar esse OID como chave primária do nosso banco de dados relacional. Certo? O que acontece? Quando a gente cria um objeto na nossa aplicação,
O objeto, na hora que você instancia esse objeto, ele cria um identificador em memória, né? Para a gente conseguir identificar esse objeto no banco de dados relacional, a gente vai utilizar esse GUID, que vai gerar esse identificador único do objeto e que vai ser a nossa chave primária no banco de dados, certo? Então eu vou explicar isso com mais detalhes na próxima aula, mas no início aqui a gente precisa criar esse ID fun do tipo varchar. Por que varchar? Porque o GUID ele gera esse identificador baseado na data, hora e placa de rede do computador. Então é um identificador único mesmo para todo o meu domínio, para toda a minha aplicação. E é uma estratégia que traz um maior benefício do que as estratégias utilizadas na maioria das aplicações. A gente vai discutir vantagens, desvantagens, como é que isso é gerado numa próxima aula. A gente vai pôr aqui o nome do funcionário, a data de nascimento do funcionário, tipo date. A gente vai pôr aqui o salário do funcionário, do tipo float, e a função do funcionário, tipo varchar. E a gente vai colocar aqui o ID do departamento do funcionário, que vai ser a nossa chave estrangeira, né? Aqui a gente vai deixar como varchar mesmo. Beleza. A gente que já criou todos os campos necessários. A gente ainda não criou a foreign key. A gente ainda precisa criar a tabela departamento para depois vir aqui criar a chave estrangeira. Aqui, ó, essa coluna indica chave primária. Essa coluna aqui indica que o campo ele é not null. Unique key, unique index, né, que é onde o campo vai ser único em toda a minha tabela. Esses outros recursos aqui a gente não vai utilizar, né? A gente poderia até utilizar esse autoincremento do banco para gerar o nosso ID do funcionário, mas aqui a gente fica dependendo, né, do recurso do banco de dados para gerar esse ID. Então isso não é legal, né, no caso da gente quiser trocar de banco de dados. Beleza, a gente vai aplicar, aplicou, finish, criou nossa tabela funcionária. Agora a gente vem aqui, ó, tables, create table, vamos criar a tabela departamento. A gente vai colocar aqui o ID DPTO, do tipo varchar 45. A gente vai pôr o nome do departamento e, sei lá, o gerente do departamento. Vamos aplicar, aplicou, finish, criado a tabela de departamento. Agora a gente vai criar aqui, ó, a foreign key, né, do relacionamento de funcionário com o departamento. A gente vai pôr aqui, vamos chamar a foreign key de FK DPTO fun. Ele vai se relacionar com a tabela departamento. O campo que está na tabela funcionário, que vai ser utilizado para ser a nossa chave estrangeira, vai ser o ID departamento fun. A gente vai marcar ele e vai falar que ele faz referência ao campo ID departamento, certo? Aqui você pode colocar as opções de onDelete, onUpdate. No nosso caso aqui, quando a gente for deletar um departamento, a gente não pode conseguir deletar um departamento que contém funcionários dentro dele, né, daquele departamento. Então a gente deixa marcado aqui no action, ou seja, ele não deixa deletar quando eu tenho essa restrição, certo?
a gente teria que pôr um cascade, um netset null, restrict, são opções que você pode, são ações que você pode tomar ao deletar o departamento, né? A tabela que eu faço referência, que possui referência com o meu funcionário. Eu vou aplicar, aplicou, finish, beleza, está criado o meu funcionário e está criado o meu departamento. Na nossa próxima videoaula, a gente vai começar a desenvolver a nossa aplicação na ferramenta NetBeans. Na próxima aula, a gente vai falar sobre conceitos do MVC, da camada DAO, como a gente vai fazer a conexão com o banco de dados. E espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E até mais, pessoal!